Você já se perguntou o que aconteceria se alguém que você traiu revelasse todos os seus segredos mais obscuros, enquanto você se vê forçado a enfrentar não apenas suas mentiras, mas também suas consequências mais cruéis? Pois bem, vamos à história. Eu estava parado na porta, observando Nick, a mulher furiosa, debaixo da chuva torrencial. Seus cabelos ruivos estavam todos emaranhados, grudando em seu rosto e pele. Mesmo com todo o barulho da chuva, consegui entender do que ela estava gritando. Acontece que minha esposa, Beth, estava se envolvendo com o marido de Nick. Nick queria que eu resolvesse isso, mas já era tarde. Um tempo atrás, Beth me surpreendeu com uma ligação enquanto eu estava fora a trabalho. A chuva escorria pela janela do meu hotel quando ela soltou a bomba sobre querer o divórcio. Disse que havíamos ficado separados por muito tempo, mas o estranho é que eu estava fora há apenas algumas semanas, e mal tínhamos estado juntos por 5 meses desde que voltei do exército. Eu não tinha ideia de que havia problemas entre nós, ela nunca mencionou nada. Descobri que ela estava envolvida com esse cara há pelo menos 3 meses, talvez mais, enquanto eu estava viajando. Só juntei todas as peças cerca de uma semana antes de Nick aparecer, e mesmo assim, eu não tinha provas concretas. Tentei bolar um plano. Beth aceitou fazer terapia antes de eu descobrir o caso, mas parou de ir depois de apenas 2 sessões. Acho que ela estava tentando convencer o terapeuta a me persuadir a ficar, fingindo que estava se esforçando. Isso era importante para ela, especialmente aos olhos dos pais. Então, ela manteve o disfarce, enquanto ficava com esse cara, vivendo com o meu dinheiro, até ter certeza de que a imagem dela estava intacta e ele estava pronto para deixar a própria família. Beth e eu tínhamos 2 meninas gêmeas de 2 anos, Angie e Amy. Ela frequentemente as deixava comigo quando eu chegava do trabalho, para ir à academia ou correr e manter a forma. Mas, no fim das contas, depois dos treinos, ela fugia para encontrar o amante. Eu estava além de frustrado. Sempre que tentava conversar, ela ficava brava e me culpava, mesmo sendo ela quem estava errada. Reclamava de cuidar das crianças enquanto eu trabalhava, dizendo que eu estava usando isso contra ela, o que não era verdade, já que eu passava mais tempo com elas, mesmo trabalhando em tempo integral. Passar pelo processo de divórcio com um advogado foi desanimador. No nosso estado, a infidelidade não tinha muita relevância e quase não trazia consequências. Beth parecia estar bem ciente de que os tribunais geralmente favoreciam a mulher na hora de conceder a custódia e o pagamento de pensão, independentemente das ações dela. Além disso, a pensão alimentícia por vários anos também era comum, especialmente com crianças pequenas envolvidas. Dessa forma, a ex-esposa podia ficar em casa e ser uma boa mãe, sem precisar correr para trabalhar. Então, lá estava essa pessoa alta e desajeitada, com feios cabelos ruivos, um nariz como um bico e lábios finos e raivosos. Ela havia ganhado alguns quilos depois de ter um bebê de 6 meses, o que não ficava bem em seu corpo magro. A raiva e o frio da chuva deixaram sua pele manchada. Eu não conseguia nem falar, então recuei, abri a porta e fiz um gesto para que ela entrasse. Sabia que não ajudaria se os vizinhos ouvissem ela gritando do lado de fora. Ela me seguiu para dentro, ainda me humilhando em voz alta, enquanto eu caminhava até a mesa de jantar e puxava uma cadeira para ela. Então, me sentei e esperei. Sua raiva se transformou em lágrimas amargas, depois em soluços trêmulos, e finalmente, apenas soluços. Ela abaixou a cabeça nas mãos sobre a mesa, e seu cabelo molhado formou um monte mole de cobre escuro. Esperei um pouco mais até seu nariz parar de escorrer. Acabou. Fique quieta, eu disse. Ela me olhou com raiva nos olhos vermelhos, fungou 2 vezes, mas não disse nada. Então, continuei. Se eu pudesse consertar isso, eu consertaria. Odeio isso tanto quanto você. Continuei explicando como a lei funcionava e como isso me colocava em desvantagem. Você quer que eu a confronte sem me irritar, mas isso pode me levar à prisão e depois para as ruas. Não é um grande plano. Sentamos juntos em um silêncio pesado até eu me levantar para fazer um chá quente. A chuva lá fora estava de gelar os ossos. Não pude evitar olhar para ela de relance. Ela não era uma beleza convencional, mas havia algo nela que chamava minha atenção. No momento em que o chá quente a aqueceu, ela estremeceu. Uau, eu não tinha percebido o quanto estava com frio, murmurou. Sem dizer uma palavra, ela de repente olhou para o próprio peito e xingou baixinho, cruzando os braços ao redor de si mesma. Não pude evitar suspirar. De alguma forma, essa era a maior emoção que eu tinha tido em meses. Quero um suéter. Qual é o da sua esposa?
Ofereci, pegando um moletom que ela rapidamente vestiu. O que veio a seguir foi quase como um striptease, enquanto ela se contorcia para sair da camisa e do sutiã molhados, e então colocava o moletom. Recolhi as roupas molhadas e as joguei na secadora, tentando não deixar óbvio que estava assistindo. Impromptu, entreguei a ela uma toalha e sugeri: seque o cabelo. Agradecida, ela começou a enxugar os fios, e eu não pude deixar de notar como seus movimentos destacavam a silhueta no suéter. Era estranho sentir essa atração em um momento tão caótico, mas me permiti olhar. Quando seu cabelo estava um pouco mais seco, ela parou e resmungou: eu os odeio. Eu também. Não vi isso chegando, admiti, sentindo uma dor compartilhada entre nós. Eu nunca vou ser como ela. Ela é magra, deslumbrante. Eu engordei depois que tive meu filho, confessou. Ela não estava gorda, apenas um pouco fora de forma, assim como eu. Mas ela está em forma porque tem o luxo do tempo. E você é bonita à sua maneira, eu disse, surpreendendo até a mim mesmo com um toque de otimismo. E agora, o que fazemos? Perguntou, perdida. Eu também não sei. Toda vez que acho que estou progredindo, acabo sozinho, sem dinheiro e lutando para ver minhas filhas, compartilhei, me abrindo sobre minhas dificuldades. E se você tivesse provas da traição dela? Ponderou. Não faria diferença no tribunal, mas poderia nos dar uma vantagem em outro lugar, considerei, pensando alto. Ela suspirou. Eu só quero fazer eles pagarem. Pela primeira vez, senti uma faísca de aliança entre nós. Tem que haver uma maneira de virar o jogo, disse, sentindo um estranho senso de camaradagem em nossa miséria compartilhada. Sério, todos escorregamos de vez em quando. Só precisamos pegá-los no flagra. E aqueles cheques sorrateiros do primo dele? É por aí que começamos. As peças começaram a se encaixar na minha mente. Os sapatos novos e caros no armário da Beth não se compraram sozinhos. Havia dinheiro misterioso circulando. Os gastos da Beth não faziam sentido. Ela se animou, com uma faísca de determinação nos olhos. Nós realmente podemos fazer isso, disse, com um sorriso esperançoso. Moleza. Vamos reunir as crianças e investigar tudo. Pense em nós como uma mistura excêntrica entre Magnum P e The Brad Boom. Não precisamos levar as crianças. Minha irmã, Angie, está com Jamie. Ela pode ficar com elas, sugeriu, já com a mente correndo à frente. Onde estão seus filhos agora? Dormindo lá em cima, respondi. Ela olhou ao redor, seus olhos pousando na porta da frente antes de voltarem para mim. Tem calças de moletom? Estou encharcada, pediu. Fui buscar o moletom, enquanto ela tirava os sapatos. Apontei para o banheiro, mas ela se afastou, deslizando para fora dos jeans e da calcinha molhados em um movimento rápido. Então, secou-se calmamente, o convite silencioso pairando pesado no ar. Era um risco para ela, oscilando entre vulnerabilidade e o medo da rejeição. Afinal, ser recusada por alguém igualmente traído, que não se aproximava de ninguém há tempos, teria sido demais. Uma onda de frustração tomou conta de mim, não contra ela, mas contra minha esposa por me colocar nessa posição precária. A voz de Nick estava trêmula quando confessou. Não acredito que Dustin fez isso. Aproximando-me, toquei gentilmente sua coxa, sentindo-a tremer sob meu toque. Sua respiração ficou presa, mas ela não se afastou. Meu toque parecia ser tanto uma pergunta quanto uma resposta. Talvez eu não goste muito de você, mas o desprezo que sinto por ele é maior, disse ela, finalmente, me empurrando para trás com uma mistura de confusão e desafio. Em resposta, casualmente tirei o suéter, deixando-o cair no chão, um convite não verbal pairando entre nós. Nick observava, o frio da chuva ainda presente em sua pele, enquanto minhas mãos a aqueciam. Eu rocei um beijo em seu pescoço, um toque delicado que parecia enviar um choque por todo o corpo dela. Ela soltou um suspiro suave, sua resistência derretendo. Sem perder mais tempo, movido por um misto de desejo e incerteza sobre o futuro, a levantei e a coloquei sobre a mesa de jantar. Foi um movimento ousado, impulsionado pela intensidade do momento e pela natureza imprevisível de nossos desejos. Depois, enquanto a adrenalina se dissipava, ela me olhou com um sorriso complexo, uma mistura de satisfação e uma nova conexão. No silêncio que se seguiu, após arrumar tudo, joguei as roupas dela na secadora. Lá estávamos nós, compartilhando um momento de intimidade inesperada, sentados sem roupas à mesa, com xícaras de chá, agora frias, entre nós.
Seu olhar era intenso, seus cachos ruivos emaranhados, enquanto ela me encarava com uma mistura de emoções. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Desde o momento que me deixou entrar, ela riu, me pegando de surpresa, uma risada inocente, mas com algo mais profundo. Honestamente, isso não passou pela minha cabeça até você tirar os jeans, se admiti, com um brilho malicioso. A atmosfera ficou mais leve, mesmo que apenas por um momento. Eu estava com medo que você dissesse não pude deixar de acrescentar. Eu sorri, um sorriso genuíno desta vez. Como eu poderia resistir? Especialmente depois de ouvir como Justin tem te negligenciado. É inacreditável. Ela se inclinou, com um olhar sério nos olhos. E Betty? Como ela pode ignorar o que você acabou de compartilhar comigo? Você é completamente diferente de Justin. Suspirei, sentindo o peso da situação. Betty parece distante, presa em suas próprias lutas desde o nascimento das gêmeas. É como se estivéssemos em caminhos separados. Ela é mais mãe do que parceira agora. O ar entre nós estava carregado, com frustração e um sentimento compartilhado de traição pairando no ambiente. Eu ainda não gosto de você, e bruxa desgraçada, essas palavras foram duras, mas sem o veneno real éramos aliados em nossa miséria, não inimigos. Se vamos tomar uma atitude, vê se sua irmã pode cuidar das crianças amanhã. Precisamos clarear as coisas, literalmente e figurativamente. Este cômodo e está um pouco revelador demais do que aconteceu, se eu disse, meio brincando sobre a necessidade de um purificador de ar para disfarçar as evidências da nossa rebeldia compartilhada. Ela se vestiu apressadamente e desapareceu pela porta. O silêncio da casa me envolveu. Me ocupei limpando tudo, certificando-me de que cada vestígio do nosso encontro fosse apagado. Toalhas e roupas rodavam juntas na máquina de lavar. Quando Betty chegou em casa mais tarde naquela noite, foi recebida com uma calma incomum. Os debates acalorados e o círculo de negação e mentiras que geralmente coloriam nossas conversas noturnas haviam desaparecido. Sua confusão era palpável, um contraste marcante com a tensão habitual. É engraçado como um momento de paixão pode suavizar as arestas afiadas da amargura. O estado impecável da cozinha também não passou despercebido. Ela fez um comentário rápido sobre a eficácia do purificador de ar, mas suas palavras mal foram registradas. Na manhã seguinte, pulei a farsa do nosso costumeiro e desajeitado beijo de despedida. Sem olhar para trás, saí para o trabalho, um sinal claro de que eu estava farto de me afundar na miséria. No trabalho, consegui o carro de um amigo pelos próximos meses. Enquanto isso, a irmã de Nick, que tinha uma semelhança impressionante com ela, concordou em cuidar das crianças. Nick e eu partimos com um propósito de investigar o trailer da empresa de construção do primo dela em busca de qualquer prova de irregularidades. Ao entrar no carro, Nick fez uma careta. Estou dolorida. Faz tempo que não fico com ninguém e, digamos, você não foi exatamente delicado. Não pude deixar de arquear uma sobrancelha diante do comentário. Delicadeza não era bem o clima, retruquei, percebendo um sorriso breve romper sua tentativa de se manter estoica. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, Nick havia passado um pouco de maquiagem, ainda que de forma desajeitada. Era um pequeno, mas revelador, esforço para retomar alguma aparência de normalidade em meio ao caos. Em um desvio inesperado do nosso plano original, me dirigi ao shopping. Nossa tentativa de conversa foi estranha, pontuada por longas pausas e trocas breves que se dissipavam tão rápido quanto surgiam. Não foi até chegarmos ao estacionamento movimentado que ela expressou sua confusão. Eles estão aqui? Não, mas se queremos acertar onde dói, temos que preparar o terreno, respondi, levando-a para um destino inesperado, o balcão de maquiagem da Macy's. Seu olhar se estreitou, misturando suspeita e desafio. Pense nisso como criar uma nova persona, sugeri. Pelas próximas horas, duas maquiadoras transformaram Nick, ensinando a arte de sua profissão. O resultado foi uma Nick que irradiava um charme bruto e inegável. Ela não era apenas bonita, era cativante de uma forma que exigia atenção. Está perfeito. Claro, foram $100 que eu poderia ter gastado em comida, mas vou dar um jeito, se eu racionalizei enquanto saíamos, com Nick segurando seus novos tesouros como se fossem inestimáveis. Ela estava cética. E qual é o grande plano aqui? Vamos fazer eles pagarem jogando com as fraquezas deles. Justin perdeu o interesse no que ele acha que conhece. E Betty, e ela vai ficar verde de inveja ao te ver. Guarde a maquiagem em segredo em casa. Use-a como nossa pequena arma quando sairmos, se elaborei,
detalhando o plano. Nick ficou em silêncio, processando a estratégia. Isso é muito e complicado e demorado, finalmente disse, com ceticismo na voz. Dei de ombros, um meio sorriso surgindo nos meus lábios. Tem alguma ideia melhor? Seu leve sorriso entregou a resposta. Não, não tenho, sussurrou, com um tom travesso, pedindo para usar minha casa como refúgio seguro para remover a maquiagem antes de encarar Dustin. Momentos depois, ela saiu do banheiro, com um brilho malicioso nos olhos. Amplificada pelo seu sorriso audacioso, a maquiagem ainda pintada em seu rosto, mas agora sem mais nada, suas intenções estavam claras, desafiando a cautela que ela havia aconselhado antes. Achei que tínhamos concordado em não esperar nada, provoquei. Seria um desperdício deixar essa maquiagem passar despercebida, se ela brincou, deixando a toalha cair sem esforço no chão. Depois, fomos até a casa da irmã dela, onde Nick alistou sua irmã no nosso plano. Ficou evidente que a irmã não nutria nenhum afeto por Dustin, tornando-a uma aliada perfeita no desenrolar da nossa trama. Nos meses que se seguiram, embarcamos em uma jornada de autoaperfeiçoamento. Eu encaixava exercícios durante o almoço, enquanto Nick se dedicava em casa. Juntos, transformamos o porão em nossa academia pessoal, deixando o passado para trás e fortalecendo nossos corpos e nossa determinação. Emergíamos mais magros e formidáveis, mas para nossos cônjuges continuávamos invisíveis, nossas mudanças físicas escondidas sob camadas de roupas largas, assim como nossas vidas e esforços permaneciam invisíveis para eles. Nossa intimidade floresceu nas sombras da indiferença de nossos parceiros, com paixões se acendendo com mais frequência do que eu jamais havia experimentado com Beth. Unidos por uma determinação compartilhada de quebrar a monotonia, transformamos meu porão em um estúdio de dança improvisado, embarcando em uma jornada para a qual nenhum de nós estava preparado. Com a ajuda de incontáveis tutoriais no YouTube, nossas noites e fins de semana, antes vazios, agora pulsavam com o ritmo da dança. Começamos com os passos básicos, aos poucos dominando movimentos mais complexos. A salsa tornou-se nossa favorita, uma dança que reservávamos para o ápice da nossa rotina, um símbolo de nossa alegria e rebeldia compartilhadas. Rapidamente, percebi que minha aliança com Nick era como dançar na beira de um vulcão. Seu temperamento era imprevisível, semelhante a uma tempestade prestes a explodir a qualquer momento. O impacto de seus envolvimentos com Beth e Dustin havia quebrado algo vital dentro dela, talvez uma barreira de racionalidade, deixando-a à beira do colapso. Eu me mantinha constantemente alerta, ciente de que seus momentos de tranquilidade eram raros, encontrados apenas nos braços da paixão ou na companhia inocente de nossas crianças. Seu amor feroz pelos filhos era a única constante no turbilhão de suas emoções. Nosso intercâmbio de provocações, desgraçado e ou bruxa, tornou-se um curioso termo de carinho, um símbolo da nossa luta compartilhada em vez de insultos. Contudo, sob a superfície desse vínculo pouco convencional, havia uma missão que exigia nossa máxima cautela e astúcia. Nick, de forma engenhosa, orquestrou uma missão de reconhecimento diurno no trailer da empresa de construção, capturando tudo com seu celular. A negligência e falta de segurança do primo foram o nosso bilhete dourado. Infiltramo-nos no local várias vezes, documentando meticulosamente cada pedaço de informação escondido em suas entranhas. O tesouro de documentos que descobrimos na mesa de Dustin e na bolsa de Beth foi especialmente revelador. A dinâmica com nossos cônjuges mudou significativamente. Beth parecia desnorteada sem o combustível de nossas discussões, talvez ansiando pelo conflito como uma forma de absolver sua própria culpa. Eu, no entanto, não tinha interesse em alimentá-la, exausto dos dias intensos que passava com Nick. Percebi que Beth poderia estar se agarrando a essas disputas como uma maneira de justificar suas ações para si mesma, sua confusão aumentando a cada dia que passava. Dustin, por sua vez, parecia acreditar que Nick havia simplesmente se rendido à derrota. Em meio a essa teia emaranhada de enganos e descobertas, um golpe de sorte veio ao meu encontro, o reembolso de um depósito de $2.000 para uma viagem romântica a um resort de praia no México, planejada para mim e Beth, uma viagem que, dadas as circunstâncias, estava fora de questão. O retorno inesperado desses fundos proporcionou um alívio financeiro que, sem dúvida, seria útil nos dias vindouros. Enquanto Beth encontrava mais razões para passar suas noites com Dustin, Nick e eu buscávamos refúgio e alívio no ritmo da dança em um clube local, testando os movimentos que havíamos aprimorado em segredo. Embora a pista de dança oferecesse um breve escape, a volatilidade de Nick pairava sobre nós como uma sombra constante. Suas oscilações de humor eram imprevisíveis, variando de euforia a uma intensidade quase violenta ao menor indício de provocação. Uma noite ameaçou desfazer toda a contenção que eu havia praticado até então.
A transformação de Nick era inegável, sua sedução amplificada pela nossa jornada compartilhada. Nossa rotina compartilhada de exercícios e os momentos íntimos tornaram inevitável que atraíssemos olhares. A presença magnética de Nick puxava a atenção de todos os cantos da sala, e ela prosperava sob esses olhares, embora soubesse navegar pela atenção com uma lealdade àqueles que se sentiam deixados para trás. Ela moderava suas interações com outros homens conscientemente, mas, em clubes, corpos são muitas vezes ignorados sob a luz fraca. Naquela noite, enquanto eu dançava com uma loira animada, o rumo da noite tomou um viés perigoso. Um avanço ousado e indesejado em direção a Nick escalou rapidamente, apesar de sua recusa clara. Em um piscar de olhos, eu estava puxando Nick pelo braço, afastando-a enquanto suas unhas arranhavam o rosto do homem, quase atingindo seu olho, mas deixando uma lembrança vívida de sua ferocidade. A cena oscilava à beira do caos quando Nick, com um olhar desafiador, virou o jogo. Desgraçado, isso doeu, Sela sibilou, antes de seu tom mudar para uma provocação sedutora. Mas você sabe exatamente como me atingir, não é? Seu olhar então se voltou para a loira ao meu lado, oferecendo um sorriso travesso. Querida, você pode fazer muito melhor do que ele. Merece alguém que não seja apenas um idiota. O incidente, cheio de tensão e reviravoltas inesperadas, sublinhou a dança complexa do nosso relacionamento, onde perigo e desejo se entrelaçavam, sempre nos mantendo à beira do abismo. A tensão crepitava no ar enquanto saímos às pressas para a rua, nosso passo acelerando instintivamente ao avistarmos 3 homens com camisetas de segurança vindo em nossa direção. O estacionamento era um labirinto de carros, assustadoramente vazio de pessoas. Foi então que o vimos, o cara dos arranhões, agora flanqueado por 2 amigos, movendo-se com propósito em nossa direção. A resposta de Nick à aproximação deles foi uma mistura de desafio e diversão sombria. Ela os provocou, com um sorriso afiado e ousado. Tão formal assim, se apresentando? E para quê? Para seu amigo aqui bancar o herói enquanto você tenta colocar as mãos em mim? Ela parou, fingindo medo, atraindo-o para perto. Mas quando ele estendeu a mão, confundindo sua encenação de submissão com rendição, vi um brilho feroz nos olhos de Nick, algo que eu conhecia bem demais, o prelúdio do caos. E quando o maior dos 3 surgiu atrás de mim, meus próprios instintos se acenderam, preparados para o confronto. A reação de Nick foi rápida e visceral. Ela não usou as mãos. Ela atacou com os dentes, cravando-os na carne do homem com uma ferocidade que arrancou um grito de agonia. Enquanto eu me virava para enfrentar meu próprio adversário, a adrenalina corria por minhas veias. Minha experiência não era em um ringue de MMA, mas as ruas haviam sido meu campo de provas. No entanto, era o espírito selvagem de Nick que mantinha meu foco. Intervi justo quando ela estava prestes a atacar novamente, puxando-a de volta com toda a minha força. Nick, pare. Minha voz saiu firme, mas ela encontrou meu olhar com uma intensidade desenfreada. E então, como se a tempestade dentro dela tivesse passado, ela relaxou e exibiu um sorriso assustador, recuando da confusão. Percebi 2 espectadoras, uma loira pequena e uma garota gótica de cabelos escuros, observando de uma curta distância, suas expressões uma mistura de choque e descrença. Testemunhas congeladas do inesperado desenrolar da noite. O olhar de Nick se desviou para a loira atonita, e ela se moveu em sua direção com um propósito que eu não conseguia compreender. Meu instinto gritava para afastá-la, fugir antes que a noite descontrolasse completamente, mas um confronto agora só atiçaria as chamas do temperamento imprevisível dela. Enquanto ela se aproximava da loira, tentei adverti-la, em vão. Nick, vamos lá. Ela não faz parte disso. Mas Nick respondeu com um sorriso cheio de segredos. Ah, eu sei, murmurou antes de puxar a loira para um beijo, que foi retribuído com uma paixão inesperada. Quando se separaram, o olhar da loira permaneceu fixo em Nick, completamente enfeitiçada. Acredite em mim, você merece alguém melhor que ele, Nick sussurrou, com uma mistura de veneno e vingança na voz. Nossa fuga para o carro foi rápida, o som distante de uma ambulância perfurando a noite. O medo de que nossas ações tivessem sido notadas me corroía enquanto dirigíamos em silêncio. Uma vez estacionados, a urgência de nossa fuga deu lugar aos desejos de Nick, e o carro tornou-se nosso refúgio até que ela estivesse satisfeita. Após o clímax, a vulnerabilidade de Nick veio à tona. Eu realmente estraguei tudo, não foi? Sua pergunta pairou pesada entre nós. Todos temos nossos momentos, mas sim, aquilo foi intenso. A satisfação em sua voz ao falar da violência era inquietante. Foi tão bom machucar.
Ela confessou uma revelação sombria que me deixou inquieto, e é um pouco como uma vibe de Hannibal Lecter, não é? A risada de Nick, embora curta, cortou a tensão do momento. Você acha que a namorada dele ficou de boa com isso? Ela brincou, tentando aliviar o clima, mas sua seriedade repentina me pegou de surpresa. Promete que não vai deixar eu chegar lá de novo? Sério. O medo em seus olhos era cru, um contraste marcante com a mulher feroz que enfrentará o perigo. Você estava se defendendo, eu disse, tentando tranquilizá-la. Mas eu gostei demais disso. E se eu perder o controle na próxima vez? Sua voz tremeu, revelando uma vulnerabilidade que me assustou mais do que qualquer confronto que já enfrentamos. Nick estava andando na corda bamba, oscilando no limite de precisar de mais do que apenas meu apoio, talvez ajuda profissional, medicação ou check-ups regulares. O desfecho da confusão no estacionamento foi uma verdadeira montanha-russa. O relatório oficial descrevia o incidente como uma briga envolvendo 6 homens e uma mulher hispânica, com uma testemunha chamada Amber no local. Era quase cômico, considerando a verdade daquela noite. Olha só, você deixou uma bela impressão na Amber, brinquei, mostrando os documentos para Nick. Seu sorriso foi nostálgico. Ela parecia legal. Gloss labial de morango e tudo mais. Você está interessada em garotas agora? Não era isso, ela disse, com uma risada curta. Foi só uma diversão no clube, mas naquele estacionamento. Ela foi atraída por mim. Eu vi nos olhos dela. Estar com você e acho que parei de ver limites quando se trata de sexo. Apesar do caos daquela noite, parecia ser um ponto de virada para Nick. Ela começou a se recompor, devagar, mas de maneira visível. Havia momentos em que eu via sua luta interna, o esforço para manter seus impulsos mais sombrios sob controle, e às vezes ela realmente conseguia. Não podíamos contar sempre com a irmã de Nick para cuidar das crianças, então Jimmy muitas vezes ficava conosco. Nessas noites, enquanto colocávamos as crianças para dormir, eu me pegava olhando para Nick. Havia uma ternura nela nesses momentos, uma vulnerabilidade que raramente se revelava durante o dia. E quando ela me pegava olhando, seu sorriso era uma mistura de tristeza e calor, um vislumbre fugaz da mulher lutando para emergir das sombras de seu próprio tumulto. Nesses momentos de quietude, parecia que seus demônios estavam a quilômetros de distância, dando-nos um breve respiro da tempestade. Mas eu tinha aquela sensação persistente de que era apenas uma questão de tempo antes que as coisas escalassem. E, claro, Beth me pegou sem camisa um dia, seus olhos se arregalando ao notar as mudanças no meu físico. Eu desconversei rapidamente, me cobrindo, mas minha maior preocupação não era que ela percebesse meu corpo tonificado, e sim as marcas que Nick havia deixado em mim na noite anterior. A crescente suspeita de Beth foi um sinal claro de que era hora de intensificarmos nossos planos. Compartilhei minhas preocupações com Nick, e nossa rotina tomou um rumo diferente. Em vez de nossos treinos e momentos íntimos habituais, nos encontramos armados com um carro emprestado e uma câmera digital, seguindo Beth e Dustin à distância. A diligência de Nick com os recibos e extratos dos cartões de crédito logo deu frutos, revelando um padrão nos encontros deles. Beth era cuidadosa, mas Dustin, subestimando Nick, tornava-se cada vez mais descuidado. Os pais de Dustin tinham uma cabana modesta na praia, escondida no meio da floresta. Apesar da aparência desgastada, a quilometragem no carro deles indicava que aquele era seu refúgio secreto todas as sextas-feiras, quando diziam ir à academia. Estacionamos à beira da estrada e nos aproximamos furtivamente da cabana, câmera em mãos. A falta de cortinas facilitou nosso trabalho. Quando encontramos um bom ponto de observação, Beth e Dustin já estavam entrelaçados na cama, alheios ao mundo exterior. Antes de irmos embora, esvaziei discretamente um dos pneus do carro de Dustin, um seguro caso decidissem partir mais cedo do que o esperado. Deixamos o filme em um laboratório que prezava pela descrição, o tipo de lugar que lidava com imagens sensíveis sem fazer perguntas, e voltamos para casa. O peso do que acabávamos de fazer pairava entre nós uma mistura de apreensão e a emoção da caçada. Beth chegou em casa bem depois do horário habitual, sua aparência um claro testemunho de uma noite desastrosa, roupas amassadas, cabelo emaranhado. No dia seguinte, Nick não conseguia conter sua diversão ao me contar como Dustin, além de ter que trocar o pneu, ainda teve que lidar com um prego, forçando-os a uma parada miserável na chuva, a quilômetros de casa. Karma é assim, ela riu. Nos dias seguintes, nossas conversas começaram a se desviar para o futuro, sobre o que cada um de nós desejava dele. A proposta de Nick me pegou de surpresa, mas, depois de algum tempo pensando, acabei embarcando no plano.
Esperamos pacientemente, mantendo-nos discretos até que o momento certo chegasse. Cerca de 3 semanas depois de reunir nossas provas, percebemos um padrão nos encontros de fim de semana de Betty e Dustin. Uma sequência previsível de academia, encontros ilícitos e boates, culminando em seu retorno às primeiras horas do domingo. Mas, neste fim de semana, tínhamos um roteiro diferente em mente. Com as crianças a salvo na casa da irmã de Nick, começamos nossa missão. Nosso primeiro destino foi uma sessão de compras, onde Nick escolheu um deslumbrante vestido verde esmeralda que acentuava suas curvas. O decote profundo e a bainha curta destacavam suas características, complementando o fundo de seu cabelo flamejante. Eu optei por um terno cinza escuro elegante, combinado com uma camisa preta, um conjunto marcante em sua simplicidade. Nosso próximo destino foi um salão de beleza, onde incentivei os estilistas a liberarem sua criatividade no cabelo e na maquiagem de Nick. Transformados e impecavelmente vestidos, nos dirigimos à boate, prontos para colocar nosso plano em prática. Ao entrar na boate, era claro que éramos uma força a ser reconhecida. Nick irradiava sedução e confiança, garantindo que não precisássemos nem parar na entrada. O segurança reconheceu nossa energia e nos deixou passar sem hesitação. Fomos diretamente para a pista de dança, colocando a energia da noite em alta, antes de nos direcionarmos ao nosso verdadeiro alvo, o canto habitual de Betty e Dustin. O trono conjugal deles estava em uma mesa isolada. Betty estava envolta em um vestido amarelo que eu nunca tinha visto antes, parecendo a epítome da graça e sofisticação. Dustin a complementava com um terno azul elegante. Em contraste, Nick era a visão do glamour rebelde, sua roupa gritando desafio à elegância tradicional, atraindo olhares por onde passava. Fiz questão de acomodar Nick com um toque de estilo. O silêncio atônito deles dizia tudo quando nos juntamos à mesa sem ser convidados. Meu primeiro movimento foi casual, uma leve provocação à opulência ao nosso redor. Mas foi o olhar sombrio de Dustin para Nick que cortou o ar com tensão. A conversa esfriou quando o tema do vestido de Nick surgiu. Você exagerou nisso, insinuaram com uma mistura de desdém e curiosidade. Minha resposta foi fria, minha irritação mal contida. Foi uma compra, não um exagero. Então, coloquei as provas fotográficas de seus encontros secretos sobre a mesa, escolhendo as imagens mais desfavoráveis de nossa operação clandestina, capturando momentos longe de seus melhores. Revelei a origem dos fundos com um toque de amargura. Parte do meu reembolso de uma viagem romântica que eu tinha planejado para mim e para Betty. Já que isso não vai acontecer, achei melhor investir em algo revelador. O brilho de decepção, ou talvez a realização de uma falha financeira inesperada, cruzou o rosto de Betty, um momento de vulnerabilidade que revelou as emoções complexas que fervilhavam sob a superfície. À medida que as fotografias se espalhavam pela mesa, o ar se encheu de tensão. A fachada de Dustin começou a desmoronar, revelando um lampejo de medo, enquanto o rosto de Betty empalidecia. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei, desafiando-os com desdém. Nós temos sido cúmplices por 4 meses, admiti, com o tom carregado de desprezo. Acontece que nem precisei cavar muito fundo. Vocês dois agiram como se estivéssemos quebrados demais, derrotados demais para retaliar. Dustin, tentando manter o controle, sorriu com indiferença forçada. E vocês dois? Se apaixonaram perdidamente? A resposta de Nick foi afiada como uma lâmina. Apaixonada por ele? De jeito nenhum. Ele é um completo idiota, e eu não suporto ela. Seu sorriso, então, ganhou um toque predatório. Mas o sexo é de outro mundo. Puro, bruto, alimentado pela vingança. Nós exploramos territórios que vocês nem ousariam sonhar. Ela lançou um olhar frio e calculista para Betty, cheio de desprezo. Exploramos reinos de prazer que você nunca sequer considerou. A reação de Betty foi visceral, uma mistura de choque e mágoa, enquanto ela se virava para mim. Isso vai além da traição. Nós deveríamos ser parceiros. Minha risada foi amarga, desprovida de qualquer humor genuíno. Parceiros? Você estava esperando o momento certo com ele, se entregando a encontros secretos enquanto eu fingia ser o recluso perfeito. Meu escritório virou uma parada constante de mais notícias, enquanto você ostentava seu caso, transformando minha vida em uma. A sala estava carregada de acusações e revelações. As verdades antes ocultas agora estavam expostas para todos verem, transformando fracassos privados em espetáculos públicos, sem a necessidade de espiões ou segredos. Tudo estava à vista, mudando irreversivelmente o jogo. Eu podia sentir a raiva borbulhando dentro de mim,
quente e rápida, mas então Nick apertou minha perna de maneira tranquilizadora. Desta vez, Nick era quem estava mantendo a calma. Ela assumiu o controle com uma serenidade que eu admirava. Os divórcios serão diretos, ela começou, com uma voz firme. Tudo gira em torno da traição. Não vai mudar a questão financeira, mas sejamos honestos, é o que deve ser feito, e isso vai definitivamente nos fazer sentir um pouco melhor. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Betty e Dustin. Meu novo hobby será garantir que todos vejam essas fotos, junto com uma história detalhada de como vocês destruíram seus casamentos, desapontaram suas famílias, colegas, chefes. Vou até encontrar sua professora da escola dominical da primeira série. Seu olhar se deteve em Dustin por um momento antes de continuar. Ah, e estou indo morar com minha irmã por um tempo, levando Jamie comigo. Endireitei-me, focado, e lancei minhas próximas palavras como um golpe certeiro. O que realmente vai atingi-los é que vocês dois estão mexendo nos fundos de uma conta de materiais de construção de uma empresa. Demoramos séculos para juntar as peças, mas quando Nick e eu vimos o quanto vocês estavam gastando, vivendo como se não houvesse amanhã, sabíamos que algo estava errado. Acontece que reunimos provas mais que suficientes para provar isso. Vocês estão olhando para acusações de sonegação fiscal, fraude eletrônica e até fraude postal. Mesmo que o primo de Dustin faça vista grossa, vocês estão encrencados. Dustin, você pode pegar de 5 a 10 anos atrás das grades. Apontei diretamente para Dustin e Betty. E você, Betty, também não está livre. Alguns anos na prisão como cúmplice. Os olhos de Betty se arregalaram, o pânico estampado em seu rosto. Ela começou a balbuciar, tentando se defender. Eu não sabia. Achei que fosse o dinheiro dele. Só coloquei na conta para manter seguro em caso de divórcio. Eu a interrompi. Certo. Você só estava guardando para um amigo. Além disso, misturar esse dinheiro com nosso divórcio, e se meu nome estivesse naquela conta, eu pensaria que você estava armando para mim, e acredite, isso teria terminado muito mal para você. Os rostos de Betty e Dustin empalideceram. Eu podia ver que essa ideia já havia passado pela cabeça deles, mas eles a haviam descartado. Era hora de apresentar nossa proposta, o acordo que Nick e eu havíamos elaborado. Dustin, escute bem. Você tem uma chance de melhorar sua vida. Saia do seu emprego e fuja para as montanhas, pelo menos 400 quilômetros de distância. Leve apenas suas roupas, troféus de futebol e seu anuário. Nada mais. Nenhum único item extra. Nick vai pedir o divórcio, e ela não verá um centavo disso, graças ao seu pequeno acordo com seu primo. Não vamos falar nada à polícia ou ao seu primo sobre o que está acontecendo, mas se ele descobrir essa bagunça e decidir agir, isso é problema seu. Meu conselho? Devolva todo o dinheiro para a conta da empresa dele. Acredite, se ele for atrás de você ou não pode depender disso. A sala estava densa com tensão, a espécie que envolve sua garganta, espessa e sufocante. Isso era mais que um simples cruzamento de caminhos para Dustin, era uma tábua de salvação, uma última chance de evitar uma bala que já estava a caminho. Virei-me para Betty com um olhar firme. Estou pedindo o divórcio. Eu fico com as crianças, sem pensão para você. E o motivo é o seu caso. É simples, aceite ou vá para a prisão e perca as crianças completamente. Quanto às nossas coisas, anote o que você quer, mas mantenha a lista curta. Você terá suas roupas e todos aqueles sapatos. Nick não resistiu a intervir. Ele disse que você pode ficar com suas coisas, mas honestamente, seus sapatos não me servem, e eu não gosto das suas roupas. E já que parei de usar calcinha com ele, suas calcinhas de vó são todas suas. Eu não pude deixar de sorrir com o comentário de Nick, enquanto Betty parecia lutar para manter a compostura. Vá arranjar um emprego, volte a morar com seus pais, ou com quem quiser, não me importa. Você verá as crianças bastante. Não vou te impedir. Você é uma boa mãe e eu não vou envolver seus pais nisso. Não vou contar a eles o motivo da nossa separação. Tranquei os olhos com ambos, garantindo que estivessem prestando atenção. Vocês têm até a meia-noite de amanhã. Se Dustin não estiver a quilômetros de distância até lá, vamos procurar o primo dele e a polícia. Este acordo só é válido se vocês dois concordarem. Nick se inclinou, seu decote dramático chamando a atenção, talvez uma última provocação a Betty. Você fez algo notável, realmente. Você nos uniu, Nick e eu.
Sempre dissemos que não tínhamos nada em comum, nem conseguíamos escolher um filme sem discutir. Odiávamos a música um do outro. Se ele começasse a falar sobre seus hobbies, eu já caía no sono. Eu estava expondo tudo. Era um momento peculiar, carregado de escolhas e consequências, mas, sob tudo isso, havia uma estranha sensação de encerramento e, quem sabe, um novo começo. O olhar de Nick fixou-se em Dustin com a intensidade de um predador focado em sua próxima presa. A única coisa que descobrimos sobre como lidar com você foi nos conectando da única forma que conseguimos, o fazendo amor. Esse era o nosso único consolo. Se alguma vez nos sentamos para jantar, foi apenas para nos reabastecer para mais uma rodada. Seus olhos se voltaram para Beth. Não consigo entender por que você o trocaria por um tolo. E não pense que estou brincando. Se duvida disso, por que não se junta a nós da próxima vez? Talvez isso esquente ainda mais as coisas, se é que isso é possível. Olhando para o relógio, eu sabia que era hora de encerrar aquilo. Temos que manter o acordo. Desculpe, mas preciso buscar as crianças. Levantei-me e estendi a mão para Nick. Ficou claro que algo nela havia mudado através desse confronto com Dustin e Beth. A raiva selvagem parecia ter desaparecido, deixando para trás uma Nick diferente. Sua paixão ardente permanecia, mas a inquietante faísca de loucura havia se dissipado. Beth foi rápida ao aparecer na minha porta logo após eu colocar as crianças na cama. Precisamos conversar, ela insistiu, entrando. Sentei-me em uma poltrona confortável. Essa conversa já está atrasada, mas, honestamente, não podemos deixar esse cara nos separar. Espera aí, eu a interrompi, levantando a mão. O verdadeiro problema em nosso casamento está me encarando bem de frente. Beth me olhou com uma expressão de desprezo, algo que raramente eu via nela. Você não entende, Beth. Seu destino poderia ter sido muito pior. Nick lutou por você, defendeu sua causa, tentou colocar a culpa em Dustin. Você não imagina o que isso custou a ela. Ela te detestava, mas ainda assim, ela lutou por você. Ela acha que essa bagunça toda é parcialmente culpa dela. Não tenho certeza se vejo dessa forma, mas um acordo é um acordo. Porque ela me pediu, estou te dando uma semana. Eu continuei, acalmando a raiva crescente antes que ela pudesse explodir. Se aquele dinheiro tivesse sido escondido em meu nome, ou se o DNA dos gêmeos contasse uma história diferente, nem estaríamos tendo essa conversa. O rosto de Beth ficou pálido enquanto a realidade se firmava, o isolamento palpável. Quando eu preciso sair, ela finalmente perguntou. Tecnicamente, até meia-noite de amanhã, por uma questão de simetria. Mas você tem uma semana. Vai levar pelo menos 2 dias para empacotar todos aqueles sapatos, e francamente, mal posso esperar para vê-lo sumir. Sua resposta foi um murmúrio suave que soou como um pedido de desculpas enquanto ela subia as escadas. Demorou 5 dias para ela desocupar a casa, deixando o eco de sua presença em um lar agora preenchido apenas pelas crianças e por mim. Mesmo com as risadas dos gêmeos, o lugar parecia quieto demais, vazio demais. Dizem por aí que o primo de Dustin estava à procura dele, mas mantendo distância da polícia. Espero que Dustin tenha encontrado um bom esconderijo, o primo dele não era alguém com quem você quisesse cruzar. E talvez, só talvez, eu não tenha mantido minha boca completamente fechada sobre o paradeiro dele. 2 semanas depois, decidi que estava bem deixar os gêmeos passarem o fim de semana com Beth e seus pais. Eles conheciam as regras, e Beth sabia muito bem que sair da linha significaria olhar através das grades em vez das estrelas. Então, perto da meia-noite, houve uma batida na porta. Ao abri-la, lá estava Nick, vestida como se a noite estivesse apenas começando, sua excitação era palpável. Ela se foi? Nick perguntou. Assenti em resposta, observando seus pais tentando juntar as peças do quebra-cabeça de uma petição de divórcio com a palavra Rochester rabiscada em batom vermelho. Obrigada por enviar aquilo, Nick disse com um brilho nos olhos, um sorriso selvagem se espalhando pelo rosto. Achei que era hora de um presente de despedida. Vamos agitar as coisas, respondi, com um meio sorriso nos lábios. Eu havia prometido não envolver os pais de Beth nisso, mas Nick, por outro lado, não havia feito tal promessa. De fato, ela havia feito exatamente o oposto. Logo, a família e os amigos de Beth estavam recebendo pacotes que deixariam Beth explicando por anos a fio. O sorriso de Nick se alargou. Trouxe um presente de inauguração para casa. Quase apontei que eu não havia me mudado, mas então percebi que ela estava certa.
A casa parecia diferente agora, quase como um novo começo. Hora da sobremesa, Nick disse. Uma figura familiar espiou por trás dela, tímida e curiosa. Amber havia se juntado a nós, inocente e despreparada para o furacão que estava prestes a entrar. Nós a recebemos. Amber se tornou mais uma faísca em nosso caos do que uma parceira, mas ela não reclamava. Entre Nick e eu, Amber teve uma imersão rápida em indulgência, suas reações mostrando que ela era uma aluna ansiosa. Nick tinha aquele sorriso vitorioso, como o gato que devorou o canário. A luz da manhã invadia enquanto Nick ajudava Amber a chegar em seu carro, seus passos vacilantes incertos da noite anterior. Dias se passaram, e Nick aparecia, às vezes sozinha, outras vezes com Jamie a tiracolo. Quando a casa ficava em silêncio e as crianças dormiam, Nick pegava minha mão sem dizer uma palavra, me conduzindo a um lugar onde as palavras não eram necessárias. Nossos movimentos eram deliberados, uma dança lenta de redescoberta. Depois, enquanto descansávamos, com a cabeça dela apoiada em meu ombro e seus dedos desenhando padrões aleatórios em meu peito, o silêncio entre nós pesava com coisas não ditas. Não podemos continuar assim, Nick, eu finalmente rompi o silêncio, sentindo seu corpo se enrijecer com minhas palavras. É como se tivéssemos concordado sem dizer, não temos nada em comum, nenhum laço emocional, e esse silêncio entre nós é inquietante. Então, sua risada suave e conhecedora vibrou contra minha pele, enquanto ela traçava um coração ao redor do meu. Você deve ter sido um aluno lento quando criança, ela provocou, eles precisaram chamar um especialista para te ensinar a andar? Idiota, retorqui suavemente. A questão com Beth. Nick decidiu o destino dela. Nick, com suas camadas e sua loucura, sempre me confunde. Às vezes é difícil seguir sua lógica. Talvez ela ache que redenção é algo raro, ou talvez ela quisesse que Beth testemunhasse a plena extensão de sua perda. Não se engane, Beth perdeu tudo o que ela mais valorizava, e Nick orquestrou isso meticulosamente. Mas suspeito que Nick não encontraria muita satisfação em ver Beth trancada. Ela não teria o prazer de saborear o drama. Com o tempo, Nick pode até ditar como Beth verá suas filhas. Toda essa saga, que começou no dia em que Nick ficou desafiadora sob a chuva, pode ter sido seu plano desde o início. Mas, sinceramente, hesito em perguntar. A resposta dela pode ser tão complexa quanto seus esquemas. Nick esculpiu um espaço no meu coração só para ela. Ela pode não ter a beleza de Beth, mas isso não importa nem um pouco. O amor de Nick é feroz, total e inabalável, do tipo que não solta até que não reste nada além de pó. Amber se tornou uma presença familiar em nosso meio, graças a Nick, mas ela não está aqui para causar distúrbios. Para Nick, Amber é como um bônus, algo especial que ela quer compartilhar comigo. Nick uma vez descreveu Amber como aquele pedaço de cheesecake que você não consegue terminar sozinho, mas fica mais do que feliz em dividir. É a forma de Nick demonstrar amor, mesmo que seja um pouco fora do comum. Sim, ela pode ser manipuladora, um redemoinho de loucura, talvez até cruzando a linha para um território perigoso. Mas essa é Nick, em sua essência. Se você gostou dessa história cheia de reviravoltas e emoções intensas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias impactantes e intrigantes. E se você tem alguma opinião ou gostaria de compartilhar sua própria experiência, deixe um comentário abaixo, já adoramos ouvir vocês. Até a próxima, onde continuaremos explorando o lado mais fascinante da vida e das relações humanas. Até logo!